Bem-vindos a mais um vídeo do canal dos equipamentos. E hoje nós viemos aqui para ensinar uma coisa para vocês que é básica, porém é muito importante. Como vocês podem ver aqui, nós estamos aqui com as nossas bocas de lobo, que a gente tem atualmente no nosso inventário da Batcaverna. E o que vocês podem perceber? A maioria delas está com um grande amassado na extremidade. Para quem sabe como funciona uma boca de lobo, basicamente você pega nas duas pontas, encrava no chão e puxa. Assim vai fazer um buraco no formato da boca, que vai ser geralmente um círculo ou o mais próximo possível disso. E ela tem que ser fechada para puxar a terra e não ficar a terra dentro do buraco. Não vai servir de nada se a gente ficar colocando a ferramenta contra o chão e ter que enfiar a mão para tirar a terra. Então, o grupo dos equipamentos, a gente tem que se preocupar com a funcionalidade desses equipamentos. Afinal de contas, se eles não estiverem prontos para o uso no campo, eles não vão servir para nada nas nossas práticas. Então, aqui a gente tem uma ferramenta que a gente achou, provavelmente foi usada na construção da escola e rebolaram aqui no nosso campo. Vocês provavelmente vão perceber que tem muito entulho jogado por aqui, porque na época da construção realmente era só um terreno baldio. E esse pedaço aqui de ferro que a gente achou, a gente chama carinhosamente de bigorna. Por que uma bigorna? Porque é o que a gente usa para desamassar qualquer coisa. Qualquer ferramenta que tem um problema, que a gente precisa bater contra algo mais duro, a gente não vai colocar numa cerâmica desse meio fio ou num ladrilho do chão. Nós não vamos fazer isso porque o cimento quebra e a madeira também das mesas aqui do viveiro não aguentam a pancada. Então a gente utiliza a nossa bigorna, né? Eu vou mostrar para vocês de forma prática como a gente faz isso já já. Então, nós viemos aqui para desamassar. Geralmente a gente utiliza duas ferramentas principais, que é o martelo, pode ser qualquer um. Eu optei por esse daqui, que a ponta dele é um pouquinho menor, então ele é um pouquinho mais preciso. E o alicate. O alicate a gente só utiliza em casos extremos, como estão esses aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Esse daqui chegou num nível que é praticamente não, ele é inutilizável, ele não serve para nada. Afinal de contas, o que vai cavar aqui? As pontas estão comprometidas, essa está um pouco amassada e essa daqui está completamente curva. Isso pode acontecer porque, em algumas partes aqui do nosso campo, durante uma prática que a gente fez no primeiro ano de amostragem do solo, a gente percebeu que, indo ali em direção à frente do colégio, o solo é muito duro. Não é areia leve assim, é tipo uma pissarra dura, que realmente não dá para cavar com uma simples boca de lobo. Precisaria de uma picareta, uma alavanca ou qualquer coisa do tipo. Por geralmente ignorância, as pessoas que não sabem isso, elas acabam utilizando naquele local ou nesses locais próximos do caminho principal aqui do colégio, onde o solo é mais duro, e por conta disso, por decorrência, acaba por amassar as ferramentas. E cabe a gente a vir reparar para que possam voltar para o campo. O que a gente faz? De preferência, o aconselhável é tirar os parafusos. Tem uma porta aqui, ó. Só tirar o parafuso para fazer a reforma. Só que como vocês podem ver, aproxima um pouquinho aqui, ó. Tá muito enferrujado. E além de estar enferrujado, a outra extremidade do parafuso, ela é lisa. Não dá pra gente segurar. Então quando a gente rodar lá, vai rodar o parafuso inteiro. No caso aqui nem tá rodando de jeito maneira porque tá totalmente enferrujado. Isso acontece por conta da umidade da Batcaverna, ou por ter pego água durante as práticas, enfim. Por conta disso, a gente tem que trabalhar com ela presa mesmo e é isso. Então o que é que a gente faz? Como aqui eu acho que não vai dar nem para entrar com o alicate. Então o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que vir desamassando aos poucos até ficar manuseável do jeito correto. Lembrando que a gente tem sempre que prezar pela segurança de quem está fazendo isso, tá? Então quando a gente for usar o martelo, a gente tem que tomar bastante cuidado para não acabar martelando um dedo, ou enfim. O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente finca bem no chão, ou então pede para alguém segurar. Como eu estou sozinho aqui com o cameraman, a gente vai deixar assim mesmo. E a gente vem colocando o alicate aqui nas laterais, prende bem e vem fazendo uma alavanca para cima. Quem for fazer isso tem que ter um pouquinho de força sobrando, porque querendo ou não é um trabalho que existe um pouco de força. Isso, segura aí pra mim, obrigado. Aqui, ó. Conforme ela vai desamassando,
vai ficando mais fácil o manuseio. Pronto, agora a gente pode voltar aqui pro chão. Inclusive eu creio que o áudio tenha ficado não muito bom agora que eu estava em pé, mas enfim. Vamos lá. Como vocês podem ver, continua muito amassado. Porém, agora a gente já consegue fazer o quê? A gente pode colocar o alicate pela frente, o que antes era impossível, já que a dobradura estava mais ou menos aqui no meio. Não daria pra gente colocar o alicate bem no centro, que era o que a gente desejava. Por isso que a gente foi curvando ela aos poucos para conseguir colocar o alicate da forma correta. Colocando aqui, ó, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora vai ser bem mais fácil. Pega e vem puxando. A gente pode usar o auxílio do dedo para ir moldando conforme a gente queira. Afinal de contas não é um aço muito duro. Enfim, a gente já chegou no nível aqui que a gente já pode começar a utilizar o martelo. E é aí que a bigorna entra em ação. Por que bigorna? De novo, porque a gente usa ela para bater no ferro, né? Quem sabe como funciona uma bigorna aí vai entender a referência. Mas enfim, a gente coloca o lado que a gente quer consertar para baixo. A gente coloca encostado aqui na bigorna. O correto, como a boca de lobo tem que ser curvada, as lâminas, as hastes, a gente teria que desmontar e colocá-las dessa forma, entre a bigorna e entre o chão. Porém, isso não é viável no momento que a gente se encontra, porque até dá para tirar esse parafuso com um pouco de dificuldade, caso a gente tenha um spray chamado desengripante. Eu tenho ele, eu adquiri durante a minha gestão dos equipamentos, porém ele não está com a gente agora, então a gente não vai ter a opção de desmontar. Então vai ter que ser na marra mesmo. Nessa hora agora eu vou tirar um pouco, eu vou tirar o som do vídeo, tá? Porque o som da martelada pode não ficar muito legal no microfone. Então agora vocês devem estar ouvindo alguma musiquinha muito peba aí, mas enfim. Aqui, ó. Como podem ver, agora ela ficou bem mais utilizável. Ela não vai fechar 100%, até porque como a gente está consertando ela com ferramentas improvisadas, não tem como deixar ela 100% como se fosse nova de fábrica. Porém, ela vai ficar bem mais utilizável do que ela estava antes. Ou melhor, agora ela pode ser utilizada. Para a gente fechar um pouquinho isso aqui mais, o que a gente pode fazer? A gente pode encostar aqui e ir batendo. Por que eu não aconselho? Porque o impacto que você vai fazer sobre essa também vai ser feito sobre essa. E como elas encaixam, essa de baixo vai acabar se abrindo mais. E pode ser que em vez de fazer o efeito que a gente queira de fechar as pontas, pode ser que abra mais ainda. Então, olhando para o que a gente tem como serviço, esse daqui é o melhor que a gente vai chegar. Então vou mostrar para vocês que agora realmente o som tá ligado. Tá ligado? Tá, acho que... Não, ligado acho que não, mas tá. Enfim, agora eu vou mostrar pra vocês que o que antes era uma ferramenta inútil, agora pode ser utilizado. A gente fica no chão e ó, como a areia tá molhada não vai cair nenhuma, né? Mas acho que se tivesse seco ainda cairia um pouco. Mas ó, não como nova, mas funcionando novamente. Nós vamos fazer isso com as 3 ferramentas e quando for no final eu volto com o resultado pra vocês. Então, voltamos aqui depois de consertar ou tentar o máximo possível ajeitar as ferramentas. Nós temos a que a gente gravou durante o vídeo, a gente mostrou como é que fazia o passo a passo. E ela está impecável. Essa daqui não está 100%, porque, aproxima aqui, cameraman. Vocês podem ver que essa madeira está muito frouxa. Por que isso acontece? Pelo seguinte fato. Conforme a gente vai usando a ferramenta, esses parafusos que seguram a parte de ferro no cabo, ao colidirem com o solo,
vão acabar danificando a madeira. Vocês sabem que madeira não é o material mais resistente que tem. Porém, é o mais aconselhável para uso em ferramentas por ser mais leve, mais fácil de manusear, enfim. Por conta disso, o que a gente poderia fazer para consertar isso? Comprar outro cabo, que vende o cabo separadamente nessas lojas de construção, 2 parafusos, fazer a perfuração e passar. Porém, isso não é uma coisa muito viável, né? Infelizmente, a gente tem que aprender a trabalhar com as mais diversas ferramentas e mais diversas condições, que às vezes as nossas não são das melhores. Porém, é o que a gente tem para trabalhar. Agora, essa daqui é uma ferramenta que veio ainda do antigo colégio. Ou seja, ela veio junto com uma das primeiras turmas do curso de agronegócio, que na época era agroindústria. E como vocês podem ver aqui, inclusive essa daqui o Grupo dos Equipamentos já tentou consertar diversas vezes, mas infelizmente ela já chegou num nível deplorável tão grande que não tem mais o que fazer. Não vai dar, acho que talvez não dê para ver muito bem. Aqui está praticamente soldado. Para desamassar isso daqui é impossível, ou pelo menos quase impossível, porque dobrou a uma forma que acho que nenhuma chave de fenda consegue entrar no meio dessas duas peças. Então, para desamassar isso daqui teria muito trabalho, a não ser que você colocasse uma lixadeira e tirasse uma parte, enfim, diminuísse um pedaço da peça, mas eu creio que pelas condições e pela idade que essa peça tenha, nem compense fazer tudo isso. Inclusive aqui, o parafuso que tinha segurando ela na madeira já se perdeu há muito tempo. A gente não sabe que fim levou. Eu só trouxe ela mesmo aqui para ver se tinha alguma salvação, mas infelizmente não tem. E é bom que eu já aproveito para mostrar para vocês. Em casos de ferramentas desse tipo, que estejam nesse nível de desgaste, o que a gente é aconselhado a fazer? A gente entra em contato com a sala e fala, ó, ferramenta tal, a gente coloca separada das outras, fala, está imprópria para o uso. Por quê? E além de ela não servir para nada, essa aqui não vai cavar um buraco, você pode ter certeza disso. Caso uma pessoa manuseie ela de forma incorreta, pode acontecer um acidente. Se na hora do manuseio, por ela não estar cavando, a pessoa bater com muita força e essa madeira quebrar o resto, que ela já está quase no fim da vida, possa ser que aconteça alguma coisa, né? Não tem como a gente prever um tipo de acidente, mas a gente tem que trabalhar com a hipótese de que possa acontecer. Isso não é a pessoa que está utilizando que tem que pensar, é o nosso grupo. Por quê? Se o grupo foi lá na Batcaverna, pegou uma ferramenta para utilizar, é porque a gente não disse que estava imprópria ou não aconselhou da forma correta como manuseá-la. Ou seja, a culpa indiretamente acaba sendo nossa. Mas enfim, o vídeo foi esse. Espero que tenha sido fácil de compreender como fazer esse tipo de manuseio com martelo, bigorna e para desamassar as ferramentas. Agora, um pequeno detalhe. No caso da falta de um alicate para fazer aquele, como eu posso falar, fazer a alavanca, isso. O que é que a gente pode fazer? A gente pode usar uma chave de fenda, a chave de boca, aquela que é mais ou menos assim. Tem uma que é redondinha e tem uma que é aberta. Você pega ela que é aberta, que aí você consegue colocar ela aqui, vai ficar mais ou menos assim. E você também consegue fazer a força de alavanca. A gente já usou essa técnica diversas vezes. Porém, por praticidade, por ser muito mais fácil, a gente opta por usar o alicate, né? Mas enfim, o vídeo foi esse. Não vou me estender muito, até porque o vídeo era para ser um vídeo bem curto, bem simples. A gente acabou estendendo muito, porque tem muita coisa para se falar. Então esse vídeo é muito importante. Então vocês vão olhar aí no título já, vai ter lá como consertar a boca de lobo e vai ter entre aspas lá, entre asteriscos, muito importante, porque esse vídeo é muito importante. Eu disse muitas informações que são importantes aqui para vocês utilizarem no grupo dos equipamentos. Enfim, até a próxima. Talvez a gente ainda grave mais vídeos hoje, caso contrário, é isso aí.